Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos de volta com as entrevistas aqui, mas de uma forma diferente, né? Tanto pra mim quanto pro convidado, né? Um cara que eu já entrevistei tantas vezes ali antes de jogo, depois de jogo. Queria, né, trazer mais essas entrevistas, eu sei que a galera gosta de ouvir, né, treinadores, jogadores e tudo mais. E aí a gente tem essa oportunidade de estar trazendo esse material aqui pra vocês. E pra começar essas entrevistas eu quis chamar um cara que todo mundo, né, todo mundo gosta de escutar, tá fazendo também conteúdos agora, avaliando, né, fazendo ali também a parte, até brinco, né, tá até ajudando o scout de outros times agora. Xandão, seja bem-vindo aqui a esse novo modelo, queria te agradecer por estar participando aqui já desse novo formato de entrevistas. Tamo junto, é um prazer, velho conhecido, né, das sidelines aí, agora em outro formato, é um prazer. Bom, pra quem não tá acompanhando, né, ou pra de repente a galera que não conhece, acho difícil, Xandão hoje é head coach da equipe do Locomotiva, né, futebol americano, foi campeão brasileiro com o Rio Preto Whalers, foi campeão paulista com o Rio Preto Whalers, Taça Brasil, acabou de ganhar o Mineiro com a equipe do Locomotiva no último final de semana. Xandão, a gente vai falar de Locomotiva, a gente vai falar dessa atual temporada, mas eu queria fazer uma pergunta diferente pra gente começar. Como foi pra você ver o Rio Preto Whalers se tornar ex-campeão paulista, se tornar o maior campeão agora em títulos do estado de São Paulo? Você que ficou lá muito tempo, construiu, né, uma cultura muito forte, acho que essa foi a palavra, né, que imperou durante todo o seu tempo lá. Como que foi pra você ver o Whalers ganhar como ganhou, na prorrogação, com emoção? Como que foi pra você ver quem ficou lá conseguindo levar mais um título? Cara, foi muito massa, porque assim, eu tava voltando do jogo Locomotiva, eu tava conectado assistindo o Whalers, né? Então às vezes a conexão ia e encerrava e eu fiquei naquela apreensão, torcendo dentro do carro, porque no fim das contas, my boys, né? Os caras estão lá, meus meninos estão lá ainda. Não são mais meus meninos, são os meninos do Coach João, mas são meus amigos lá, né? E aquele read option do Verlang me pegou, cara. Eu falei, nossa, ele entregou no running back, o defensive end vai crashar, vai matar a corrida, ele puxa aquela bola e entra. Então achei sensacional, achei mortal demais, muito bem executado. E eu fiquei, caraca, velho, isso aí foi campeão de novo. Então, assim, foi muito legal ver os meninos levarem esse título. Acho que o João merecia ser coroado dessa forma, né? Um cara que apostou no projeto desde cedo, chegou como... Ele era head coach, sim, né? Depois chegou como treinador assistente, ele não chegou nem como coordenador. E eu saí de lá, ele era head coach, ele acabou levando essa aí. Então, cara, a sequência no trabalho que ele deu foi fantástica. O Whalers continuou, né, da mesma forma, né? Da época que eu tava lá, com um elenco curto, e ele jogou gente dos dois lados da bola, então tinha uma porção de gente que só jogava na defesa, Daniel Pavani veio jogar no ataque, e ele lidou muito bem com essa saída grande de jogadores e com esse elenco curto, né? Muita gente que na minha época era reserva, virou titular, né? Stepped up e pô, foi legal ver os meninos levarem esse aí. Então foi um prazer, assim, né? Eu acho que eu fui parte, de certa forma, dessa vitória, né? Porque a gente construiu muita coisa junto, mas o crédito é todo do João de ter conseguido levar isso adiante, né, cara? Muitos programas acabam morrendo num ano de reconstrução, assim, né? E o João, ele teve a manha de manter o nível alto, cara. E agora fazer uma pergunta... E se vier um confronto aí, Locomotiva Rio Preto Whalers, o coração vai dar uma apertada? Como que é? Não só pra você, né? Porque também tem, não só você, né? Mas parte da comissão foi, alguns jogadores foram. Existe essa conversa entre vocês de repente, pô, e se encarar o Whalers? Como é que o coração fica nessa hora? Cara, é claro que a gente comenta o tempo todo. A gente tava assim, certeza que a Superliga vai colocar a gente na mesma chave pra gente se enfrentar logo de cara na semana 1, e aí acabou não rolando. Mas eu tenho certeza que do lado de lá é a mesma coisa. A gente quer se pegar, cara, a gente quer se enfrentar. No fim das contas, a gente é amigo, mas a gente gosta de uma boa competição. Então eu tenho certeza que eu tô aqui falando, e se o João vier na semana que vem falar, ele vai falar a mesma coisa, entendeu? A gente quer se enfrentar mesmo, cara.
vamos dizer assim, colocar à prova tudo que a gente construiu, né? E nos 2 programas, de certa forma, e ter um jogo de alto nível. Então, assim, se vier, cara, vamos pra cima, assim como eu também sei que eles vão pra cima. Vai ser massa demais. E eu tô ansioso pra que isso aconteça, na real. E falando um pouquinho agora de Locomotiva, né? Acho que não tem problema a gente falar isso, né? Quando você saiu, fui perguntar pra você, né? Se tinha acontecido alguma coisa, como é que foi. E você mesmo falou pra mim: Ornelas, eu não sei nenhuma resposta muito boa pra te dar, porque foi uma certa surpresa até pra você, né? Você disse que foi uma coisa assim meio rápida, né, o processo. Então, agora, já há alguns meses, né, dentro de você, de volta pra Minas, queria que você falasse um pouco mais de como que foi esse processo mesmo de voltar pro Locomotiva, uma equipe com tradição, uma equipe que esse ano tá com apoiadores, mas que, diferente do que a gente geralmente vê, né, quando esses apoiadores chegam, né, o Abraão, se eu não me engano foi ele no Salão Oval, virou e falou: a gente tem uma meta muito grande de desenvolver jogador, de desenvolver flag. Então, eu lembro até de uma frase que eu espero não estar falando errado, mas ele falou: pô, se a gente for campeão de tudo e não tiver desenvolvido ninguém, foi um ano ruim. Tá, então eu queria que agora, alguns meses já dentro do Locomotiva, você faça como que foi esse processo e como que tá sendo, né, esse processo agora com um time que também tem um carinho muito especial pra você. Cara, assim, vou começar de trás pra frente. Acho que o jogo do Zanetti, né, o número 38, e do Caio, o número 41, que são nossos corners e linebackers respectivamente aí, acho que já responde a pergunta. Se você não sabe, né, fã aí que tá ouvindo, não sabe de quem que eu tô falando, volta no jogo lá, procura o 38 e 41, que eles fizeram um estrago no jogo, e são meninos jovens, né? Caio tá indo pros Estados Unidos esse ano estudar em high school, o Zanetti é o 2º ano dele como starter, é um menino novo, na casa de 20 e poucos anos, né? Então, acho que o processo de desenvolvimento tem sido muito bacana. A equipe nossa de formação treina com um time de elite hoje, né? Então, eles treinam 3 vezes por semana. A gente tem meninos lá que, no começo, quando eu os conheci, eu nem tinha certeza se eles jogariam, né? Mas já tem cara pisando em campo por nós. Então, acho que quando o treino é bom, o treino é pegado, os meninos evoluem mais rápido. Então o processo de formação tá muito legal. A gente fez uma seletiva também para o time júnior, né, que hoje treina um misto, Ornelas, de flag e futebol americano, né? Flag para eles poderem competir, que tem competição para eles, né, mais que no futebol americano, e de futebol americano para eles poderem competir no full pads também, né, no tackle. Então tem sido muito legal nesse aspecto. Sobre a minha vinda, de fato foi muito rápida, né? Aconteceu tudo na última dezena de dezembro, na real. Então, assim, eu passei o Natal em BH sem saber que eu ia passar o Natal em BH. A gente se encontrou, né, para fazer uma reunião. Aí nessa ocasião estávamos eu, Alberto, o Abraão, o Shaw, o Ryan e o Bruno, né? O vulgo Bundona. Ou o vulgo Bruno, né? Porque acho que tu esquece mais pro Bundona do que outra coisa. Então a gente sentou numa sala e a gente ficou umas 4 horas conversando, e eles me expuseram um plano assim, e eu gostei. Aí no outro dia eu encontrei com o Abraão e com o Alberto mais 2 horas, a gente conversou mais um tanto. Aí no terceiro dia por mais 2 horas. Aí... Então eu diria que assim, a gente deve ter ficado bem umas 10 horas conversando até que todo o plano fosse exposto e a gente chegasse a uma conclusão, né, de que a gente devia seguir juntos mesmo. Fazia sentido para mim porque era o Abraão e o Alberto à frente das coisas, são caras que eu confio, que eu conheço há muito tempo, né? Dificilmente outros gestores fariam isso por mim, eu faria isso por eles. Fazia sentido porque era Belo Horizonte, minha família tá aqui, né? Eu ia falar, isso pesou também na hora, porque assim, querendo ou não, você em Rio Preto, pô, pra quem não sabe, né, você já é um homem casado, com filhos, né, então, e uma sensação que eu sempre tive é que Rio Preto te abraçou, né, então que não só o time, né, mas que a cidade mesmo parecia ter abraçado muito você e a sua família, então eu imagino que isso também tenha sido um fator pra você tomar essa decisão, né? Com certeza, eu amo Rio Preto, né? Assim, antes eu saí de Rio Preto, inclusive,
eu e a Bárbara, a gente conversou, vamos investir no imóvel aqui, o mercado tá crescendo, a gente investe no imóvel, depois aluga pra gente, né, ainda ter alguma coisa para cuidar aqui, de tanto que a gente gosta, de fato. Sim. A gente gosta muito de Rio Preto, né? E Belo Horizonte foi um atrativo por causa disso, né? Por causa da família, dos amigos, né? Quando a gente chegou, a gente se deu conta do quanto a gente tinha saudade de muita gente, porque a gente acaba acostumando com a ausência e tal. Então, isso teve um peso muito grande, sim. E o Locomotiva, né, não é segredo para ninguém, nunca foi, né, nem pro pessoal de Rio Preto, talvez nem pro FABR, o meu time do coração também, sim, né? Então, Locomotiva e Vipers são os times que eu ajudei a desenvolver e amo, né? Sim. Então, comecei lá em 2005, sou um dos fundadores da equipe, e eu tinha muito desejo que o Locomotiva voltasse a ganhar um título em breve. Então isso aí com certeza contribuiu bastante para o meu retorno. E eu queria perguntar para você também, né? Você saiu do Locomotiva na época para ir para o Rio Preto Vipers, né? Se eu não estou enganado. Uhum. O que mudou? O que mudou desse Locomotiva de quando você saiu para quando você voltou? Porque o Locomotiva ele seguiu um caminho muito diferente, né? Enquanto a gente via muitos times brasileiros apostando em jogadores, né, de fora, o Locomotiva por muitas vezes apostou em treinadores de fora, né? Então chegou até a primeira mulher head coach, se não me engano, acho que foi em 2019, que também era americana. Teve treinadores americanos aí basicamente em todos os seus anos. Você acha que isso de alguma forma também influenciou na forma que você... quando você voltou, que você viu do time? Cara, eu diria que o que... Eu não sei nem se isso é o que mudou, acho que isso é o que permaneceu. A gestão permaneceu e o propósito permaneceu. Eu acho que o Locomotiva sempre teve o propósito de time formador, né? Sim. Essa sempre foi a identidade da equipe. O time sempre apostou mais em treinadores do que atletas, né? E atletas americanos, no caso, né? Sim. E assim, a minha avaliação ao longo dos anos é que o Locomotiva ele formou muita gente, mas teve muita dificuldade em reter essas pessoas, né? Então você vê, assim, um tempo atrás saiu, não sei se foi na Tide, uma lista dos 100 maiores atletas, 100 melhores atletas, alguma coisa assim. Acho que deve ter sido no mapa, provavelmente, né? No mapa, eu não me lembro. Cara, eu parei pra contar, eu tinha treinado 28 desses caras. Cara, 28 desses caras é 28% dessa turma, sim, cara. Então no FABR, e eu só tinha passado por Locomotiva e Vipers. Sim. Então assim, considerando que formou muita gente pro FABR. Sim. Então eu acho que havia essa dificuldade em reter os atletas, né? O pessoal do Locomotiva reconhece isso, né? Quando o dinheiro começou a entrar no FABR, essa cultura de recrutamento, o Locomotiva sofreu muito, né? E esse foi, na verdade, um dos principais pilares para essa reestruturação que houve, né? Então a gente tem gestão, a gente tem formação, mas a gente precisa recrutar. Porque no fim das contas o recrutamento ele ajuda muito a ganhar jogos ajuda a trazer visibilidade ajuda a trazer dinheiro ajuda a trazer melhores atletas e melhores estruturas, que ajuda a formar mais, e assim o ciclo se retroalimenta, e eu acho que o Locomotiva foi por esse caminho dessa vez, né, sem esquecer as suas origens. Então talvez a diferença seja essa, mas a similaridade seja a continuidade da missão da gestão, né, em continuar formando para ver um futuro mais brilhante ainda aí pro Locomotiva. E o que mudou no Alexandre? Que saiu do Locomotiva e foi pro Rio Preto Vipers e agora volta pro Locomotiva? Nossa, essa é uma pergunta boa, hein, cara? Eu acho que o Locomotiva que saiu do Alexandre, o Alexandre que saiu do Locomotiva, né, e foi pro Vipers, é bem fácil de responder, porque eu mudei muito como treinador na minha saída do Locomotiva, né? Eu tinha acabado, quando eu assumi, né, como treinador do Locomotiva, eu tinha sido atleta lá por muitos anos, então eu estava treinando os meus amigos. E eu tive uma época muito sombria como treinador, porque eu não tinha esse tato de
de conseguir ser autoridade sem autoritarismo com os meninos, entendeu? Certo. E no fim das contas, ser o treinador de pessoas que você jogou com elas, né, seus parceiros, seus peers ali, é difícil, cara. É difícil. Então, eu tentava me impor muito, assim, da maneira errada, né, também a falta de conhecimento me trazia muita insegurança, eu tentava mascarar essa insegurança com autoritarismo, então eu tive um período muito, muito ruim lá, assim, que quase me afastou do futebol americano. Ao passo que quando o Coach Booker chegou, né, eu consegui ver o tamanho do gap de conhecimento e liderança Sim. que eu tinha, né, que eu não era tudo isso que eu achava que era, aquele famoso efeito do Dunning-Kruger, né, e aí eu acho que eu precisei me tornar uma pessoa mais humilde, mudar a tratativa com os meninos, né. Eu fui para os Estados Unidos exatamente nesse meio. Então, quando eu saí do Locomotiva, eu fui para os Estados Unidos eu fui para o Vailers. E nos Estados Unidos, a universidade que eu fiquei teve uma campanha de 2-10. Então, foi um humbling moment, assim, para mim. E foi um humbling moment para o head coach de lá. Então, eu consegui aprender muita coisa com o Matt Rhule, entendeu? A forma com que ele lidava com essas adversidades, né? A conduzir momentos ruins com os atletas. Então, para mim, foi ter vivido lá uma temporada ruim, negativa, me ajudou muito a construir o meu aspecto de liderança, de parceria com os meninos, né? Enfim, de condução de uma equipe. Então, acho que foi muito gritante o gap de quando eu saí do Locomotiva e fui para o Vailers. Agora, do Vailers para o Locomotiva, eu acho que o gap não foi tão grande assim. A grande maioria das coisas que eu faço aqui são coisas que eu fazia no Vailers, né? E adicionei algumas camadas assim, no aspecto técnico, eu acho que de aprendizados do último ano. Então, por exemplo, ano passado, contra o Rhinos, né, a gente perdeu a semifinal do Brasileiro num fumble forçado pelo ataque deles, né, um retorno para touchdown. E então, desde o começo do ano eu trabalho proteção de bola com todo o time, eu trabalho forçar fumble com todo o time. Então, assim, talvez o que mais tenha mudado seja esse aprendizado aí de fazer um trabalho melhor com os meninos. E essa sua volta pro Locomotiva veio com muita expectativa, porque eu acho até legal você falar, né? Antes mesmo de você chegar, né? Ryan já tava na conversa, o Bundona já tava na conversa, o Shore já tava na conversa. Caras que fizeram parte daquele elenco do Galo, que foi um elenco muito dominante por muitos anos. E que muita gente que tava lá veio, né? Junto nesse processo. Eu acho que não tem por que a gente também tentar esconder isso, que é um fato que aconteceu. Mas uma coisa que eu achei muito curiosa, algumas pessoas às vezes acabam chegando pra mim falando algumas coisas que te viam aqui, te veem lá e falam assim, cara, a gente parece que tá vendo uma versão mais tranquila do Xandão na sideline, tipo um pouco mais leve. E aí eu queria saber de você, você tá tentando ser esse cara mais leve? É uma coisa de começo de temporada assim pra você como pra todo mundo? Ou é só a impressão de quem tá de fora mesmo? Cara, essa é uma boa pergunta. Eu sempre tento ter uma versão mais leve, né? Quando rola algumas coisas extra-campo antes do jogo que eu me altero um pouquinho. Então, quem me viu na sideline do jogo do Cruzeiro, acho que talvez não falasse que eu me tornei um cara mais leve, não, sabe? Foi um jogo bem pegado ali, teve bastante trash talk entre eu e coach, eu e outros atletas, então foi bem pegado, assim. Inclusive, isso me dá um certo alívio, porque esses dias saiu, não lembro se foi um trash talk entre não lembro qual treinador, saiu recente aí no Instagram, um treinador batendo boca com um atleta, assim, mas dentro do jogo, né, coisa de dentro do jogo, vou atrás de você, para dar. Falei, cara, nossa, que bom que existe gente assim, não sou só eu. Então, assim, eu tenho tentado ser mais tranquilo, né, eu tenho tentado ficar longe daquela minha versão que eu comentei contigo, né, de antes, no Locomotiva, e eu acho que, no fim das contas,
eu só tenho a ganhar assim como o time, né? O time vai ser o reflexo do treinador. Então, por exemplo, no jogo do Cruzeiro, eu percebi que a sideline estava mais agitada e acho que eu tenho a ver com isso, né? E no jogo do Galo a galera estava mais tranquila. Eu também acho que meu comportamento tem a ver com isso. Então, eu acho que a galera vai ser meio que meu reflexo, né? No fim das contas. E falando, né, de como esse elenco reflete você e tudo mais, acho que também é inegável, né? Isso eu posso colocar essa responsabilidade em mim. Quando a gente montou o Power Ranking, colocamos Locomotiva como primeiro time, né? Mesmo depois do jogo contra o Cruzeiro, onde muita gente talvez colocou algumas interrogações. Será que vai jogar, não vai jogar? Só que eu acho que quando você junta um elenco que tinha tantos caras, né, do Galo que já foram campeões, chegaram a finais, alguns caras que vieram com você do Varders, que já foram campeões, jogaram grandes jogos, e caras do próprio Locomotiva, que chegaram em semifinais de conferência, finais de conferência. Eu acho que muitos talvez tenham o sentimento de, esse ano a gente tem o time pra ganhar, pela primeira vez a gente é favorito. Como que tá sendo o trabalho dentro do elenco? Porque assim, existe você ter um pé no chão de a gente não pode jogar como favorito, mas existe um cenário que você entende que, eu tenho pelo menos uma dúzia de caras da seleção brasileira no meu elenco. Eu fiz um trabalho que já foi campeão brasileiro uma vez, já quase foi ano passado de novo. Como que funciona pra você com o elenco e com a comissão de equilibrar isso? Tipo, reconhecer, porque eu lembro de muitas sidelines dos jogos do Varders, onde você não tem vergonha de... como que eu posso dizer? Você não tem aquela coisa de falar com os jogadores, de reconhecer a qualidade do que vocês têm, sem diminuir o adversário, né? Então, como que você equilibra pra realmente virar e falar, não, a gente realmente é um dos times aqui que tá pra ganhar, mas tem um pouco daquele pé no chão de não deixar isso se sobrepor em algum momento? Essa é uma boa pergunta e na verdade essa pergunta tem mais a ver com atletas, eu acho, do que comigo. Da mesma forma que os meninos, eles são bons de bola, bons atletas, você disse bem, eles são muito experientes. E eu acho que com a experiência vem essa maturidade de entender, né, que a vida não é um moranguinho e que todo jogo tem que ser jogado no fim das contas. E cara, assim, eu não sei se existe mais, ou se existiu mais expectativa, né, em cima desses meninos do que na época que eles estavam no Galo. Né? Então, todos esses caras que vieram do Galo, ou que são grande composição do nosso elenco atualmente, eles já vinham muito sob essa pressão. Se o Galo ganhava de 50, era o Galo. Se o Galo ganhava de 20, o Galo vai fracassar, o Galo vai desmoronar. Então, a expectativa jogando bola. Então, eles já viveram essa pressão. Certo. Então, esses caras que vieram do Galo já estavam acostumados com isso, né? Os caras que estão no Locomotiva, que são mais experientes, por exemplo, Guti, Arthur, né, esses caras que já estão lá há muito tempo, eles também já vivem essa pressão. Toda final de Mineiro os caras estão lá, então eles já estão acostumados com isso. Então acho que no fim, né, os meninos que vieram comigo do Varders também é a mesma coisa, né? Polis veio da Europa, então esses caras eu acho que eles estão acostumados com esse ambiente de expectativa, de altas expectativas. Acho que o principal ponto nosso agora é trazer todo o elenco para a mesma base, para a mesma filosofia, para o mesmo pensamento, né? Entender que o favoritismo ele não coroa nada, né? Entender que o trabalho precisa ser feito independente se é bom de bola ou não. Então acho que o maior trampo nosso mesmo tem sido trazer todo mundo para a mesma página, certo. Trazer esses meninos que não têm essa experiência, que estão se formando agora, né, no esporte e tudo mais, para ter a mesma mentalidade sideline, para continuar trabalhando duro, né? Por exemplo, Zanetti teve 2 super jogos, mas ele tá na casa dos 20 e poucos anos, ele acabou de começar a jogar FA, então como que eu pego esse garoto que acabou de começar a jogar, que teve jogos formidáveis e eu preciso fazer ele entender que ele precisa continuar na academia 5 vezes por semana, treinando, evoluindo, entendeu? E talvez até o trabalho de como lidar quando ele tiver um jogo ruim, né? Porque acontece, né? Assim, da mesma forma que você falou do Varders ano passado, né? Uma situação como um fumble forçado pelo ataque adversário de um dos melhores caras que eu tinha no time e tudo mais, né? Então isso também
acho que acaba sendo um fator, né, de como trabalhar. E isso me leva para minha última pergunta antes da gente fechar. Você, no Rio Preto Valers, você teve vários momentos com caras diferentes comandando o ataque, né? Teve momento de Prágio, aí teve um momento que Cold virou o quarterback, né? Passou de ser eu até brincava, né? Parou de ser o running back que passa para realmente virar um QB. Depois teve um momento de Caravita. QB que corre. Teve um momento de Caravita, Riley, Verlang. E assim, uma coisa minha, acho que talvez tirando o Riley dessa equação, porque, mais uma vez, né, era um cara já de função, tudo, né, e acho que, óbvio, né, eu imagino que tenha tido muita troca, mas já era um cara que chegava bem experiente pro elenco. Como que você lida com esse processo de formação de quarterbacks? Porque o Caravita era um menino muito novo, né, que vinha do Tomahawk e, com perdão da palavra, né, tinha um puta abraço, mas ainda não era o cara que é hoje, né, o cara de seleção brasileira, quebrou recorde de antepassados. Ano passado, o Verlang, que muita gente desconfiava, eu lembro que a gente até conversou no começo do ano passado, né, como que você acha que o Verlang tá? E você falou, eu acho que ele tá muito bem e tudo mais. Esse ano ele também teve que se provar em vários momentos e foi coroado com o TD do título. E esse ano você tá com o Gucci, né? Um cara que também é muito experiente, que também já rodou muito. Como que você trabalha essa relação com esses quarterbacks e como você tenta, nesses casos, assim, tirar o melhor, né? Ou mostrar mesmo que dá pra tirar desses caras? Cara, assim, acho que pra começar a falar sobre isso, eu preciso reconhecer que eles estão na minha lista dos caras mais geniais que eu conheço, assim, em termos de futebol IQ, de resiliência, de dedicação, né? Então, todos esses caras são caras que, na estadia comigo, pelo menos, eles participavam de todos os treinos, eles estavam em todas as reuniões, eles faziam o que precisava ser feito, eles assistiam vídeos, faziam perguntas, né? Então, existe primeiro o fator dos próprios caras, né? Cada um tem a sua qualidade. O Gucci, antes de eu saber que eu ia voltar para o Locomotiva, eu já falava, cara, o Gucci vai ser um dos melhores coordenadores ofensivos do país o dia que ele quiser ser coordenador ofensivo, porque ele é muito, muito, muito bom no que ele faz, cara. O conhecimento dele, assim, é absurdo. E aí, o que eu tento fazer no fim das contas é entender pontos fracos e pontos fortes de cada um e tentar trazer o jogo para eles, né? Criar um pacote deles, criar um play call deles. Então, por exemplo, quem assistiu os 2 últimos jogos viu que as chamadas do Arthur são umas, as chamadas do Gucci são outras, né? Bem diferente, assim, o playbook de cada um deles, né? Abre aspas, fecha aspas. Então, acho que esse é o principal ponto. Um outro ponto muito, muito importante também é a colheita de feedbacks, né? Então, várias situações que eu pretendo instalar alguma coisa, a gente está entrando em pré-jogo, né? Eu gosto de perguntar, cara, o que vocês gostam e o que vocês não gostam? Ou às vezes eu quero instalar um novo conceito, eu escolho um lado desse conceito no boundary, o que você quer rodar no field que seja man beater, e eu deixo eles virem com a ideia, eu deixo eles virem com o conceito e tal, que eles já estão acostumados, né? Então acho que isso aí tem uma grande diferença também no trabalho que a gente faz. E assim, no fim das contas, eles foram pacientes também, né? Então, ao longo desse processo de formação de QBs, é um processo longo, né? Uma posição que exige muita responsabilidade, né? Uma posição que todo mundo está olhando para esses caras, né? Esses caras precisam entender que existe uma zona proximal de aprendizado ali, que talvez eles ainda não tenham chegado lá. Então, vários desses QBs sentaram atrás de outras pessoas para aprender, e nos anos seguintes eles floresceram e foram dominantes em tudo que eles fizeram, etc. Então, eu acho que é uma soma, assim, de um trabalho conjunto mesmo. É isso então, Xandão. Queria te agradecer pelo tempo, né? A gente tá gravando isso aqui no meio da tarde, numa semana, não é o horário ideal para ninguém, mas queria te agradecer pela disponibilidade. Opa. E queria que você também deixasse, né, para quem não sabe, né, hoje você tem o seu trabalho com a Tide, né, onde você faz muito ali daquelas análises de jogos, né, avalia jogadas e tudo mais. Então, pra galera que quiser te seguir, quiser te acompanhar,
né? Como que essa galera te acha? Show de bola. Ó, na Tide a gente tem 2 cursos lá que são muito legais. Então a gente tem um curso de RPOs lá. A gente acabou sendo bastante conhecido no país aí pelo nosso estilo de lançar RPOs. A gente tem um curso bem completo lá. A gente tem um curso também para treinadores. A gente teve um evento para treinadores e a procura foi tão grande que a gente acabou fazendo um curso online para esses treinadores e está disponível aí. É só ir lá na Tide Futebol e procurar se informar, que vocês vão encontrar esses 2 cursos. O trabalho do Caio é bem legal, um trabalho de desenvolvimento do FABR. Então, esse é um dos lugares que eu estou disponível. O outro local é meu Instagram, né, Coach Alexandre Ribeiro. Eu faço bastante análise lá, comentário, etc. E acho que pode agregar para a turma aí do FABR. E eu estou lançando um canal de... Até brincar, posso falar pela experiência do meu irmão, né, que poucas pessoas sabem, né, mas quando meu irmão estava sendo coordenador ofensivo, né, do Werewolves, ele passou um tempo com você, né, e ele até... Passou. Esses dias a gente estava até conversando sobre isso, né, que eu falei que a gente ia fazer, ele falou, pô, muito legal, ele falou, foi uma época de aprendizado muito grande. Ah, que bom, cara, fico feliz. Pô, seu irmão é uma pessoa sensacional, inteligente pra caramba. Caio também, né, lá do Werewolves, também um cara sensacional, inteligente pra caramba. E o salto dele foi muito legal, né? Eu gostei bastante de ver os últimos anos do Werewolves. Obrigado por ter lembrado disso aí. Acho que por último, mas não menos importante, não sei quando esse episódio vai sair, mas eu tô abrindo um canal de YouTube também agora. É algo que eu sempre quis fazer, nunca tive tempo, aí... quando eu tinha tempo eu não tinha motivação, e agora eu juntei o útil ao agradável, vou abrir um canal de YouTube também, então quem quiser saber mais, entra no meu Instagram. Quando que vai sair isso, Ornelas? Segunda-feira tá no ar. Segunda-feira, então. Ó, vou até dar um spoiler, vai estar disponível para quem for membro do canal antes já, mas vai no aberto para todo mundo na segunda-feira. Beleza, show de bola. Então, o YouTube chama-se Maboys, então Maboys para quem joga comigo, me conhece e sabe o significado do Maboys, é a forma que eu trato os meninos. Então pode entrar no canal do YouTube lá que eu vou tentar lançar o máximo de conteúdo legal para vocês aí. É isso então, obrigado. Obrigado pelo espaço, cara, é um prazer falar contigo. Eu que agradeço, boa sorte, né, na Superliga, tenho certeza que vai ser uma competição muito boa e, como a gente falou, querendo ou não querendo, né, muitos olhos estarão aí no Locomotiva durante toda essa competição. Então, ó, muito obrigado pra galera que acompanhou também aqui a gente até o final. A ideia é todas as segundas-feiras, já dando esse spoiler pra vocês, a gente tem uma entrevista aqui no canal. A ideia é trazer treinadores, é trazer jogadores, é trazer dirigentes pra falar de futebol americano com as pessoas que estão dentro da nossa comunidade. É isso então, meu povo, muito obrigado, ó, e um grande abraço.